Olá, aqui é a professora Ana Cássia. Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo da aula 3 da UC1. Os objetivos de aprendizagem são identificar nas lâminas histológicas os diferentes tipos de tecido conjuntivo e os aspectos histofisiológicos do tecido conjuntivo. Nessa videoaula, nós vamos focar nesse primeiro objetivo, tá? De identificar nas lâminas histológicas os diferentes tipos de tecido conjuntivo. Para começar, é importante que a gente lembre que o tecido conjuntivo ele é composto por células e uma matriz extracelular. Essa matriz extracelular é dividida em componentes proteicos, que são as fibras proteicas, que podem ser fibras colágenas, elásticas ou reticulares, e uma substância fundamental amorfa, que é a aquosa, e pode ter várias substâncias, como por exemplo proteoglicanos, glicoproteínas multiadesivas e glicosaminoglicanos. Os tecidos conjuntivos, eles podem ser classificados de diferentes formas. Então, a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o que nós vamos estudar hoje, que é dividido em frouxo e denso. E o denso é subdividido em modelado ou ordenado e não modelado ou desordenado. Mas também existem os tecidos conjuntivos especializados, que se recebe essa denominação de especializado porque são úteis para determinadas funções, como, por exemplo, o tecido reticular ou hematocitopoético, que é aquele tecido que vai abrigar a medula óssea e produzir os componentes do sangue. O tecido cartilaginoso, que assim como o tecido ósseo tem função de sustentação. O tecido sanguíneo, né, que vai ter função de transporte de oxigênio e de defesa. E a gente tem o tecido adiposo, que pode ter função de reserva energética e de produção de calor. E o tecido adiposo é dividido em unilocular e multilocular. Então, hoje nós vamos focar no tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo, como eu falei, ele vai ser dividido em células e fibras. Quanto às células, nós podemos ter células que são chamadas de residentes, quando elas vivem naquele tecido e elas não vão se locomover, não vão sair dali, e células que são chamadas de transitórias ou errantes, que são células que podem se deslocar de um tecido para outro. Dentre as células residentes, a mais importante é o fibroblasto. O fibroblasto é a célula que vai produzir todos os componentes da matriz extracelular. Então, o fibroblasto ele vai produzir tanto as fibras colágenas, reticulares e elásticas, como a substância fundamental amorfa, tá? O fibroblasto ele pode estar inativo ou ativo. Além dos fibroblastos, nós também temos macrófagos, que são células imunológicas que apresentam antígenos e defendem o organismo contra patógenos extracelulares. A gente tem os adipócitos, que são células que armazenam energia na forma de triglicerídeos. Os mastócitos, que são células envolvidas com os processos alérgicos e resposta contra eumintos. Essas células, os mastócitos, quando eles liberam esses grânulos, você vai ter uma reação alérgica, você vai desenvolver uma reação alérgica. E a gente tem as células tronco, que são células que são totipotentes e têm capacidade de se transformar em outros tipos celulares. Quanto às células transitórias, nós temos os linfócitos, que são células também de defesa, são responsáveis pela defesa específica e podem ser divididos em linfócitos T e linfócitos B. Os linfócitos B podem se diferenciar em plasmócitos e produzir anticorpos. Os plasmócitos, como eu falei, são linfócitos B que se desenvolveram, né? Que foram ativados e agora podem produzir anticorpos. Os neutrófilos são células de defesa, são as células que predominam dentre os leucócitos do sangue e são as principais células na resposta inflamatória aguda. Os eosinófilos são células envolvidas tanto nas alergias quanto nas respostas a eumintos, para destruição de eumintos. Os basófilos são células envolvidas nas alergias e algumas literaturas sugerem que eles sejam os precursores dos mastócitos. Os monócitos são células do sangue que são precursores de macrófagos. Então, eles vão para o tecido e se diferenciam em macrófagos.
Quanto às fibras, como eu falei, nós temos 3 tipos de fibras. As fibras colágenas são as fibras mais comuns e estão relacionadas com força têncil. Elas estão presentes na maioria dos tecidos e são produzidas pelos fibroblastos. As fibras reticulares, elas são formadas por fibrilas colágenas e elas estão envolvidas com a sustentação. Tecidos que precisam de um arcabouço de sustentação vão ser ricos em fibras reticulares, como acontece, por exemplo, no fígado. Pare para pensar como o fígado é molinho e mesmo assim os vasos que estão dentro do fígado não fecham, não obliteram, graças a essas fibras, que são as fibras reticulares. Elas estão também presentes na medula óssea com o mesmo objetivo, né? De dar essa sustentação e permitir que essa estrutura ela tenha esses espaços, no caso da medula óssea, para ser ocupada pela medula óssea. E as fibras elásticas, elas são compostas principalmente por uma substância chamada de elastina, e elas são fibras que têm flexibilidade. Então, elas vão ser ricas em tecidos que precisam de flexibilidade, como a gente vê, por exemplo, no pavilhão auricular. A gente tem bastante dessas fibras elásticas. Elas também estão presentes nas artérias elásticas, né? Em grande quantidade. Os fibroblastos, como eu falei, eles são as células mais importantes com relação à produção de toda a matriz extracelular. Eles podem estar ativos ou eles podem estar quiescentes ou inativos, tá? Os fibrócitos, eles estão inativos, tá vendo? E eles ficam mais achatados. Já os fibroblastos ativos, eles tendem a ter um núcleo maior, com a cromatina frouxa e o citoplasma mais abundante. Isso significa que eles estão intensamente fazendo síntese de matriz extracelular. Aqui também nós podemos ver fibroblastos, tá vendo, no tecido conjuntivo. Eles sempre tendem a ter esse perfil em corte transversal de núcleo achatado, tá vendo? E aqui, mais uma vez, o fibroblasto ativo. Quando a gente pensa no tecido conjuntivo, a gente vai ter tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo e denso. O tecido conjuntivo frouxo, ele é pobre em fibras e rico em substância fundamental amorfa, o que dá a ele uma característica mais frouxa, né? E esse tecido ele é fundamental porque pelo fato dele ser mais frouxo, ele permite a difusão de nutrientes e oxigênio. Ele é o tecido que está sempre presente abaixo de um tecido epitelial. Já que os tecidos epiteliais eles são avasculares, o tecido conjuntivo frouxo permite que nutrientes e oxigênio se difundam para a região do epitélio, tá? Então, sempre abaixo do tecido epitelial, a gente vai ter tecido conjuntivo frouxo. Aqui também, ó. Já quando a gente pensa na pele, a gente tem abaixo do epitélio tecido conjuntivo frouxo e na derme a gente tem um tecido conjuntivo denso não modelado. Notem como aqui é mais claro, as fibras aqui são mais escassas. Já quando a gente vai para a região densa, as fibras elas são muito mais presentes, né? E elas tendem a ser mais vermelhas e tudo mais. Mas notem que essas fibras elas não têm um posicionamento certo. Elas estão em todas as direções. Isso indica que ele é não modelado. Então, aqui mais uma vez, tecido conjuntivo denso não modelado. E qual é a vantagem do tecido conjuntivo denso não modelado? Embora ele não seja tão bom para a difusão de nutrientes, ele é muito melhor para a questão da força têncil. Então, ele dá uma resistência muito maior ao tecido, justamente pela presença das fibras e as fibras orientadas em várias direções, tá bom? A gente também tem o tecido conjuntivo denso, como eu falei aqui mais uma vez, né? Na região abaixo depois do epitélio, frouxo depois denso, né? Na região da derme. Um outro tipo de tecido conjuntivo denso é o tecido conjuntivo denso modelado. E ele recebe essa denominação porque nesse tecido que está presente nos tendões e ligamentos, as fibras elas estão ordenadas em um determinado posicionamento. Isso faz com que esse tecido seja muito mais resistente,
certo? Então, dos tecidos conjuntivos propriamente ditos, esse é o tecido mais resistente. Então, as fibras, elas estão enfileiradas, ordenadas, e os fibroblastos, eles estão dispostos paralelamente, tá vendo? Nessas fibras. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, resumindo, ele pode ser frouxo. O frouxo tem uma maior celularidade e um menor número de fibras, mas com bastante substância fundamental amorfa. Já o tecido denso, conjuntivo denso, tem uma menor celularidade, ou seja, um menor número de células, mais fibras e menos substância fundamental amorfa. E o tecido conjuntivo denso modelado vai ter as fibras organizadas e tem uma maior força têncil. É isso, pessoal. Espero que essa aula tenha sido útil. Não esqueça de aprofundar os conhecimentos por meio da literatura. Beijos, até breve.